Boa noite. Saudações em revê-los, queridos amigos e irmãos, pessoas aqui que eu conheço, outras para mim aparentemente novas. Sejam bem-vindos a essa casa bendita. Esse momento que estamos passando em nosso país, queria começar com essa reflexão, cujo muitas palestras eu tenho assistido, de médiuns, de espíritas, onde a psicosfera do planeta está passando por um momento, do planeta e principalmente do Brasil, está passando por um momento muito complicado, um momento muito pesado, onde as pessoas estão polarizadas, as pessoas estão discutindo, brigando, e hoje o tema vem muito a calhar para esse momento. Vem muito a calhar para desenvolvermos valores morais que precisamos para o processo evolutivo. Porque talvez de nada adianta discutirmos com o próximo assuntos que da nossa natureza é a verdade e continuarmos com aquela mágoa no coração, com a ausência da benevolência, a ausência da caridade. A Débora, na oração dela aqui no começo, como tudo é muito sincronizado, pois exatamente o que ela falou sobre benevolência, sobre generosidade, caridade, é exatamente o que nós falaremos hoje no tema de hoje do Evangelho. E eu gosto muito quando o Moacir também coloca nas falas dele aqui, que somos aqui simplesmente portadores da palavra, de um tema cujo qual nós estudamos para transmitir aqui e, na verdade, debatermos, que aqui é uma conversa. Vocês têm todo o direito de questionar, de participar daqui, da exposição. Então, reunindo todas essa introdução, gostaria de dizer que espero grandiosamente que no final dessa exposição, a mensagem, que eu sou só um catalisador aqui, seja transmitida ao coração de vocês e que as atitudes, que é o mais importante, as ações para o próximo dia, sejam realmente efetivas. Hoje coube a mim falar do tema Infortúnios Ocultos, do capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Só que, se vocês me permitirem, eu vou começar com a questão do Livro dos Espíritos, para que depois a gente vá nesse tema. O Livro dos Espíritos, na codificação, um livro importantíssimo, como todos sabem, que nos dá muitos esclarecimentos nas questões, nas dúvidas. E só uma questão particular, o que me fez vir à doutrina espírita foi questionamentos. E o Livro dos Espíritos foi meu primeiro livro, onde eu justamente consegui estudá-lo e entender algumas dúvidas, ou sanar algumas dúvidas que eu sempre tive desde criança. Então, nós estamos na parte primeira das causas primárias, capítulo 2, dos elementos gerais do universo. A questão é, a matéria, questão 21, perdão, tá? A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento. Os espíritos, só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso. Um momento que seja. Obviamente que não podemos conceber o Criador, a criação que é pura bondade e justiça, um único momento de ociosidade em sua criação. Então a criação é de todos os tempos, é de todos os momentos. Nós ainda não temos a capacidade, no nosso estado evolutivo, de entender realmente quando que foi criada a matéria. Em que momento que se deu a criação da matéria. Isso, a criação da primeira matéria, ela se perdeu ao longo do tempo. Os espíritos, no próprio Livro dos Espíritos, que eu não me alonguei aqui, mas eles dizem que espíritos puros, espíritos evoluídos, têm esse conhecimento, detêm esse conhecimento. Para nós ainda não é dado.
Porque como diz aqui, depois eu vou ler um comentário do espírito amigo Miramês, que ele diz: quando falamos que Deus criou o universo, é por faltar em nossa linguagem o verdadeiro significado de criação. Na dialética fraca dos homens, criação é dar existência, é usar a mente e as mãos para fazer algo para que toma forma ou feição. Escapa ao nosso raciocínio o que significa criar, no dicionário da natureza divina. E se ele criou, onde buscou os princípios das formações das coisas? Quais foram os arquétipos utilizados para a criação da matéria? Lembrando que a matéria pode ser considerada também como fluido cósmico universal. Essa é a fórmula que ele, Deus, o Criador, achou conveniente que os homens não soubessem, a princípio. Por isso que para nosso estado evolutivo, ainda como eu disse, fica muito difícil compreender esse aspecto de criação da matéria. Mas uma coisa que a questão deixa muito clara: a criação jamais para. O universo é contínuo e Deus jamais descansa. Tá ok? Vamos lá para o capítulo. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Os infortúnios ocultos. Sobre esse item, pessoal, se a gente olhar no Evangelho, o item 4, é o tópico 4 do Evangelho nesse capítulo, é um tópico desse tamanhozinho. Ele é pequeno. Ele conta a história de uma mulher que caridosamente atende uma família necessitada. Só que dentro desse contexto, dessa história, a gente pode tirar várias lições. E eu decidi simplesmente pegar o primeiro parágrafo e dividi-lo em 3 partes. Que ali Kardec já nos mostrou para que veio esse pequeno, mas transformador e impactante tópico deste capítulo. Diz assim: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um leito, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos ou ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Veja bem que impactante esse parágrafo. Vamos dividi-lo. Primeiro, nas grandes calamidades. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. O que entendemos por grandes calamidades? Grandes calamidades são desastres naturais, acidentes de grandes proporções, epidemias, pandemias. Quem que não se recorda aqui, quando estourou a barragem em Brumadinho, na cidade de Mariana, ficou sob lama? Acidentes aéreos que ficaram muito famosos pelo apelo mundial e mídia. A própria pandemia que a gente está vivendo ainda, entre aspas, né? Graças a Deus aí está passando, mas olha o que nós passamos na pandemia. E nesses momentos de grandes desastres, o que acontece com a humanidade? Inconscientemente, conscientemente e por apelo mundial através das mídias também. Uma grande comoção. As pessoas se unem para o bem comum, para ajudar. Eu moro em apartamento e eu me recordo que em 2020, quando estourou mesmo a pandemia em março, existiam cartazes espalhados pelos elevadores e debaixo das portas dos condôminos, dizendo o seguinte: se você é uma pessoa idosa, se você não pode sair de casa ou tem comorbidades, fique em casa, ligue para esse número, caso precise ir no mercado, precise ir na farmácia. Poxa vida, olha que situação bacana, que energia bacana que o mundo obteve. Estivemos divididos naquela época por medo na psicosfera do planeta, mas também por um sentimento maravilhoso, que é o sentimento da generosidade, da caridade, de se importar com o próximo. Isso ficou muito latente. Então a gente doou alimentos,
doou o que podia, tempo, ou escutou pessoas que perderam entes queridos, que precisavam desabafar num momento de extrema dor. E como diz aqui no Evangelho, através dessa grande comoção, né, a caridade se emociona e observamos impulsos generosos, no sentido de reparar esses desastres. A própria sociedade se ajudou, a própria sociedade passou por isso. Não foi governantes, não foi grandes instituições e muito menos também ONGs. Foi a própria população, gente. A própria população pegou isso para si. E quando observamos essa movimentação dessas pessoas, a gente olha com muito carinho para uma palavra linda, que é a esperança. A esperança do mundo melhor, a esperança de uma sociedade melhor. Porque quando vemos crimes na televisão, quando assistimos muito televisão e vemos muitas barbaridades nos noticiários, ou na própria vida, quem nunca aqui foi assaltado? Espero que poucas pessoas, mas é uma sensação terrível, né? Ou passou por alguma barbaridade, ou perdeu um ente querido por um assalto. É muito difícil, mas quando nós vemos essa grande ação em massa, nós vemos a emoção, a esperança, a florescer na sociedade. Imaginamos aí que a sociedade tem jeito, que estamos talvez num caminho lento, mas de progresso. Porque como eu disse no início, na pergunta do Livro dos Espíritos, a criação nunca para. O universo está em expansão e nós estamos progredindo, queiramos ou não. Às vezes um mais rápido que o outro, mas iremos progredir. Vamos para a segunda parte. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares e milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um leito sem se queixarem. É aí que está. Ao lado dessas grandes catarses que tem comoção da mídia e da população, você tem catarses e desastres dentro do seu lar, com o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, o seu vizinho. É lógico que as pessoas mais próximas a nós, é mais fácil da gente sentir isso, porque a gente entende a pessoa, a gente convive com ela. Talvez não, salvo alguns casos. Mas e do nosso vizinho? E daquela pessoa que a gente viu na rua, né? E daquele que a gente não conhece? Como a gente reage com a ajuda, com o auxílio, né? É isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender o quê? Os infortúnios ocultos, que é o título. O que é infortúnio oculto, Léo? O que é isso? Palavra mais complicada. Infortúnio é adversidade. Oculto, acho que todo mundo sabe, algo que não vemos. Então podemos dizer que um infortúnio oculto é uma adversidade despercebida, que passa no dia a dia, debaixo dos nossos olhos, e nós não vemos, ou às vezes nós fingimos que não estamos vendo. Quantas vezes eu já escutei pessoas falarem assim: tem muita gente ajudando já. Deixa para a próxima. Se você acha que realmente isso está sendo alento para o seu coração e para a sua consciência, sinto lhe dizer, na sua consciência está sendo tudo gravado. E não é assim que as coisas funcionam. Então, esses desastres particulares do mundo, particulares com os nossos próximos e conosco mesmos, desastres materiais, emocionais, intelectuais, morais. Às vezes a pessoa teve uma enchente e perdeu a casa, móveis, ela precisa. O que você vai doar para ela? A palavra? Sim, mas ela está precisando de móveis. Então eu falo, cada um tem que dar o que pode. Cada um tem que exercer a função de se doar. E não, as pessoas pensam em caridade e já pensam em bens materiais. Eu sou desprovido de bens materiais, como eu vou ajudar? Mas não é isso. A caridade, ela é exercida por qualquer pessoa. Ela é exercida por qualquer situação social. Ela tem que ser exercida dessa forma. Pois bem, às vezes a gente não deixa o nosso exercício da generosidade, da caridade, pela própria vaidade e pelo próprio egoísmo que nos barra naquele momento. Com esse exemplo que eu acabei de dar.
Tem muita gente ajudando. Deixa para a próxima. Eu ajudo na próxima. Não ajuda na próxima. O passo é sempre agora. O momento é sempre o presente. Comece. É isso que tem que ser feito. E como a gente consegue identificar esses infortúnios nos outros? De que forma? Porque às vezes pode ser complicado. Se a pessoa se fala que são infortúnios ocultos e muitas vezes, as pessoas não falam, você tem que identificar. Mas você tem que identificar com aquele olhar da alma, aquele olhar de necessidade. E não aquele olhar superficial que você passa assim, olha, deixa eu ir por aqui. É um olhar mesmo de preocupação. Certa vez, uma moça estava perdida, olhava para a placa no centro da cidade, olhava para a placa, olhava no GPS, olhava para a placa, olhava para o GPS. E a gente, perto de um estabelecimento, você percebe que a pessoa está perdida. Você percebe, você olha, você vê, não, tem alguma coisa de errado com ela. Quer fazer um exercício? Quando vocês estiverem parados em algum lugar, sem fazer nada. Muitas vezes isso é impossível hoje com o celular, porque o momento que a gente tem de parar, a gente já pega o dispositivo para ver as notícias que são mais importantes, né? Mas vejam bem, esse exercício eu já fiz. Você começa a enxergar o mundo, as pessoas, os problemas de cada um. Você vê na feição da pessoa preocupações, a pessoa às vezes fica olhando, pensando, fica pensativa, ou no caso dessa mulher que eu estava contando, ela estava perdida. Chegamos, o que está acontecendo? Ai, moço, eu tenho um médico, estou atrasada e eu não consigo já usar esse GPS, está me indicando locais errados. Deixa eu ver o endereço. É ali na frente, era só atravessar a rua. Quer dizer, é o bem que você faz, o bem comum ao próximo. Você está vendo que não precisa você mover o mundo? É justamente dar um tempo, a palavra, o ombro, o consolo, o coração, o amor. Não é exigido muitas coisas, tá? Não é dinheiro, não é matéria, é muito mais que isso. Quando a gente olha para o próximo e a gente exercita isso, como eu disse no início, nós não estamos fazendo bem só para ele, mas nós estamos fazendo bem principalmente para nós, para a nossa consciência, para o nosso ser, para a nossa evolução. Porque cada tijolo de bem, cada tijolo de benevolência, de atitudes benéficas para a sociedade que você toma, é para você que você está fazendo esse bem. Você está colocando um tijolinho a mais na sua escala evolutiva. Você pode ter certeza disso. Identificamos o infortúnio. Como agir? Estou lendo tudo do Evangelho, pessoal. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira caridade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Como eu disse aqui. Para eu identificar esse infortúnio oculto, não adianta um olhar superficial. Eu tenho que exercer realmente a caridade e a generosidade, que está intrínseca na consciência. Todos nós, gente, nós viemos programados. Deus é tão perfeito que Ele escondeu dentro da gente o maior valor. Está dentro da nossa consciência. E pode reparar, é fácil você ver defeito em outras pessoas, é fácil você ver qualidade em outras pessoas, mas e em você? É difícil. Quer ver alguém perguntar, fale de você? Você trava. Quem já passou aqui por entrevista de emprego, cujo headhunter ou alguém que estava entrevistando falou assim, eu quero que você fale um pouco de você, como você é, fala um pouco da sua personalidade, fala um pouco da sua vida, dos seus valores, dos seus princípios. Você trava. Pô, nunca fiz essa análise, cara. Não sei o que dizer. Porque está ali, está na nossa consciência. Só que quando você está abastado de valores legais, você não precisa dizer nada. Porque o que vai mostrar não é o que você vai falar, é o que você vai fazer. São as suas atitudes que mostram realmente quem você é. Nós temos eu não gosto de envolver política, mas eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje na política pessoas que falam, e falam, e falam, e é isso aqui. Não faz nada. Só fala. Só falar não resolve. Se a gente começa aqui,
a palestrar, falar, mas assim, eu não tomo uma atitude benevolente, indulgente, eu não sou uma pessoa que perdoa, eu não sou uma pessoa que me preocupa com o próximo. Qual que é o valor da minha palavra? Zero. Os nossos filhos, para quem é pai aqui, mãe, os nossos filhos, eles não estão olhando para o que vocês estão corrigindo eles, não. Não adianta você falar, não faz isso, não põe isso aqui, não xinga, não briga, não risca a parede, não faz não sei o quê. Ele vai seguir os seus exemplos, ele vai seguir o que você faz. O seu filho é o seu maior fã, só que ele vai seguir exatamente o que você faz no dia a dia e não o que você está falando. E isso acontece com a sociedade. A sociedade segue quem tem exemplos. E a gente tem que praticar a caridade para entender realmente a dor do outro. Como eu disse, sem a caridade a gente não consegue. Mas a caridade praticada por quem? Quem é exemplo de caridade na humanidade? Teve uma pessoa que passou aqui, que é o nosso irmão mais velho, que é o nosso mestre, que ele deixou a rota. Ele deixou tudo escrito, o manual de como fazer, que é o Mestre Jesus. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como que nós vamos praticar a caridade se nós somos amargurados, se nós não perdoamos, se nós não aceitamos opiniões diferentes e se não trabalhamos isso dentro da gente? Podemos sim. Como eu disse no início, a caridade que foi movida na pandemia, por muitas pessoas, é o primeiro passo, é um primeiro degrau. Mas a gente tem que sempre buscar o quê? A evolução. E é aí nesse termo que reside a mudança. Quando a gente entende essas palavras de Jesus, quando a gente entende isso, a gente começa a prestar um auxílio verdadeiramente caridoso ao próximo, sem esperar nada em troca. Dou o que a gente tem, o amor, o tempo, a palavra, o ombro amigo, a esperança, né, o consolo. Pois bem, a prática da caridade tem que vir daqui, do coração. Se não estiver vindo daqui, na verdade, ela pode ser exercida como caridade, mas não é a caridade verdadeira que aqui está dizendo. Não adianta eu ajudar e querer meu nome na placa. Não adianta eu ajudar uma instituição e querer que monte ranking de quem colaborou mais. Não adianta eu ajudar uma pessoa e querer glórias ou meu nome gritado. Porque daí eu não estou trabalhando com a caridade. Eu estou amaciando o meu ego. Eu estou trabalhando muito mais o meu ego, talvez, do que minha caridade. A caridade você está fazendo maravilhoso, ótimo. Só que para você, no seu interior, você não está trabalhando isso. Você está trabalhando o seu ego. Você está trabalhando o seu orgulho. Eu ajudei, eu fiz, eu falei, eu mostrei, eu sentei lá e ouvi. Outras pessoas, alguém está com problemas emocionais, e isso eu já presenciei, tá, gente? Eu estou falando coisas assim que eu já vivenciei. O irmão chega lá, então, eu estou passando por dificuldades, perdi meu marido, perdi não sei o quê, minha filha brigou comigo e tal. A pessoa, ao invés de escutar, porque às vezes não é exigido uma ação, é exigido um ombro, ela precisa falar simplesmente. A pessoa, ao invés de escutar e de acalentar o coração dessa pessoa, ela chega em casa e faz fofoca. A fulana de tal lá, nossa, com problema, não sei o quê. Gente, isso é caridade? Sinceramente, coloque a mão na consciência e pense. Se a caridade verdadeira parte desse princípio, se não for praticada com o coração e com a consciência insã, não é caridade verdadeira, tá? A diferença. Empatia na prática. Olha outra coisa maravilhosa, a empatia. Se praticarmos a empatia, com certeza a gente consegue praticar a caridade.
O que é empatia? É você pegar o sapatinho do outro e pôr ele. As pessoas às vezes estão num dia mal, passaram por situações difíceis, por brigas, por problemas de saúde. A gente não sabe o que o outro está passando. E tem mais, quando fala da indulgência com as ofensas, cada pessoa que está aqui nessa sala hoje nasceu numa sociedade, numa cultura, teve uma criação. Não adianta eu pegar uma certa pessoa e querer que ela pense com a minha cabeça. Ou que eu ache, como você não enxerga o que eu enxergo? Ela tem outra criação, ela tem outra cultura. O que eu preciso ter para ajudá-la? Empatia. Eu preciso calçar o sapato dela e olhar para onde ela está olhando e ver as dificuldades que ela está enfrentando com aquele problema, para eu poder entender realmente, sem julgar, sem fazer falsos julgamentos. Essa é a empatia. E isso está linkado com a verdadeira caridade. Pois bem, quando a gente pratica a verdadeira caridade, a gente tem que praticar também a ausência, como eu disse, de preconceito, de julgamentos. Não é porque a pessoa é rica ou pobre, não é porque a pessoa tem, se ela é branca, se ela é negra, se ela é amarela, não tem nada a ver isso. Ou posições sociais, tem que ser para com todos. Jesus disse, benevolência para com todos. E a caridade, como eu disse, está no alcance de todos. Não tem desculpa de não praticá-la. Não tem desculpa. Kardec diz, nenhum espírito atingirá estado de espírito puro ou estado de salvação sem a prática da caridade, pois sem a caridade não há salvação. O que fazer, como eu disse lá agora há pouco, o que fazemos é sempre exemplo. Temos que praticar como exemplo. E se na caridade não há salvação, sem a caridade não há salvação, precisamos talvez atingir os degraus para alcançá-la. Então, se estamos já iniciando nesse processo, maravilha, maravilha, ótimo. Mas temos que saber que a verdadeira caridade está atrelada a esses valores. Pois bem, esses dias atrás, eu estava com a minha esposa no banco. Eu moro em Araçatuba, quem conhece o Banco Itaú Araçatuba sabe que pega fogo certos dias lá de gente, né? E eu tive problema com uma senha bloqueada, raramente eu preciso ir ao banco, mas esse dia eu tive que ir para desbloquear o cartão. E estava lotado o banco. Nossa, aquela fila assim. E o Itaú é bem grande, então tem bastante bancos, né? Então nós sentamos num banco e ficamos esperando para ser atendidos. Nisso chegou uma moça, de uns 22 anos, 20 anos, muito aflita. Você percebia na feição dela que ela estava muito aflita. E ela sentou um pouco perto da gente assim, só que ela sentou ela estava tão meio desnorteada que ela sentou no banco para deficiente físico. Aí eu falei, moça, você senta aqui, que aí é um banco para deficiente. Aí ela veio e sentou perto da gente. E ela começou a conversar dos problemas que ela teve com relação ao estacionamento. Ela já estava num nível assim bem transtornada de indignação, né? Só que ela começou a falar do estacionamento e ela já começou, foi até engraçado que ela já começou a falar da vida dela, dos problemas em casa, dos problemas da vida, da falta de oportunidade que ela teve para estudar e da correria do dia a dia que ela precisava fazer, porque o marido a havia abandonado e ela tinha 3 filhos, enfim, explicou a vida dela. No final da conversa, que durou por volta de uns 20 minutos até ela ser chamada, eu até comentei com a minha esposa, depois desse evento, nós não abrimos nossa boca. Simplesmente nós só ouvimos. Sabe o que ela queria? Falar, desabafar. Quantas pessoas aqui presentes, às vezes têm necessidade de falar, de ser ouvida? Muitas. Só que às vezes a gente vai desabafar com quem? Com as pessoas que estão mais próximas a nós. E aí talvez que é o problema, porque tem julgamento. A pessoa te conhece, a pessoa sabe das suas ações.
Então, às vezes, a gente precisa desabafar com uma pessoa que não nos conhece, porque não vai haver julgamento. Pelo contrário, vai ter um ombro amigo que vai te ouvir. E as pessoas, na sua maioria, elas querem falar, elas querem desabafar, mas elas não querem escutar. Então, gente, vamos praticar um pouquinho, ouvir mais, ouvir o que o outro tem a dizer. Antes de falar, a gente raciocinar. Não deixar já a emoção tomar conta e a gente disparar com palavras, às vezes de julgamentos. Porque às vezes em casa mesmo, nós precisamos cultuar isso. Entende? Uma coisa bem rápida aqui. O livro Libertação é um livro maravilhoso para quem quiser ler. É do André Luiz. Eu peguei um trecho do capítulo 19, onde uma benfeitora espiritual, que inclusive é a mãe, ela chama Margarida a pessoa, e a mãe dela é a benfeitora espiritual dela. E elas estão num bate-papo no plano espiritual. E é um texto interessantíssimo com o tema, que diz assim, ela falando para Margarida: não procure ser atendida em todos os teus desejos, mas procure servir fraternalmente. Ajuda antes de procurar auxílio. Compreenda sem exigir compreensão imediata. Desculpe os outros sem desculpar a ti mesma. Ampara sem a intenção de ser amparada. Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és. Olha o orgulho. Mas busque em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da sua própria consciência. O nosso julgamento está na nossa consciência. Lembra-se disso que eu falei. Não procures destacar a posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos cada vez mais, sem propagar suas virtudes vacilantes. Haja constantemente e esquece as frases vazias ou venenosas. Em te socorrendo das diretrizes alheias, desconfie, gente, das palavras que te lisonjeiem, a fantasiosa superioridade pessoal. Isso é importantíssimo. Cuidado com os falsos elogios, e a pessoa sobe e se sente superior aos demais. Não existe ninguém superior a ninguém aqui. Em te ocorrendo das diretrizes alheias, que eu acabei de ler, diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produza o bem em seu nome, onde estiveres. Lembra-te que a experiência na carne, esse é o mais importante, lembra-te que a experiência na carne é demasiadamente breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideias santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Não se esqueçam, aqui é escola, aqui a vida é isso aqui. O nosso verdadeira vida está no plano espiritual. Só que a evolução que a gente tem nessa escola é absurda. Então a gente tem aqui a oportunidade ímpar de se desenvolver, mas a gente prefere ver o tempo passar e não tentar melhorar. A desistência de ajudar, para resumir, é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. O que quer dizer aqui? Que você desistir de ajudar alguém porque está todo mundo ajudando é tão grave quando você passar pelo problema e tampar o olho assim, ó. Não estou vendo isso. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. Olha que bonito isso. O egoísmo, o que ele quer dizer? O egoísmo é um oásis, é só ele, sozinho, só com o mar em volta, só que ele não edifica um continente. Ou seja, pessoas egoístas vão afastando as demais, né? Elas não conseguem edificar pessoas ao seu redor. Ser caridoso, fazendo o bem da forma mais desinteressada possível, é sem dúvida uma virtude de demérito. Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? É aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Quando fazemos sem esperar nada em troca. Foi tudo que eu acabei de ler para vocês aqui. Quando fazemos sem esperar nada em troca, é a caridade desinteressada, é a verdadeira caridade. Santo Agostinho, na questão 919, ele diz: como podemos melhorar esse processo? Porque aqui, gente, às vezes a gente fala, a gente estuda o tema, mas é difícil aplicar. Lógico que é. Senão não estaríamos aqui.
não é mesmo? Mas aqui Santo Agostinho não dá uma letra. Como? Fazei o que eu faria quando vivi na terra. Ao fim do dia, eu interrogava minha consciência. Passava revista no que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Olha que profundo isso aqui. Quando vamos dormir, quando deitamos e colocamos a cabeça na consciência, façamos uma reflexão do nosso dia, das más inclinações que tivemos, das benevolências que produzimos e das caridades que fizemos. Se no seu balanço meu dia foi muito positivo e meu não tanto negativo, que ótimo, você está numa crescente. Opa, a balança não está muito legal aqui, preciso dar uma melhoradinha, né? Amanhã vamos ver como é que vai ser. Jamais se comparem com os outros, se comparem com vocês. Comparem com vocês. Vocês têm que ser hoje melhor do que foi ontem, ou amanhã melhor do que for hoje. Não precisa ser 10%, 20%, 30%, que seja meio, 0,1%, 0,2%, mas que busque melhoria. A mudança vai passar por isso. Precisamos fazer essa reflexão diariamente, identificar essas má tendências e buscar realmente a transformação, que é o mais importante. Só assim a gente vai lograr êxito lá no final e conseguir dar passos maiores na jornada evolutiva. Uma tirinha rápida. 2 galinhas. É um trecho filosófico. Uma galinha diz: você já se perguntou quem sou? Onde estou? Para onde vou? A outra diz: eu sou uma galinha numa granja e logo vou para o empadão. O sistema conduz a nossa mente a acharmos que somos o que somos. Albert Einstein dizia que não são de respostas que o mundo não são respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Todas as invenções, nós estamos sentados no quê? Em cadeiras. Alguém questionou um dia: por que eu tenho que ficar em pé? Não posso criar algo para que eu possa sentar? Não foi a resposta. Tudo que a gente tem à nossa volta, seja material ou não, foi feito através de um questionamento. A própria energia elétrica, o nosso telefone, tudo foi feito de perguntas. Então, essa galinha, ela se questiona: por que estou aqui? De onde eu vim? Onde eu vou? E é isso que começa. Quando eu disse no início, o que me fez vir para a doutrina espírita há anos atrás foi questionamentos que outras doutrinas não me respondiam. Mas não é talvez porque ela não me respondia, é porque eu não buscava, né? E o Livro dos Espíritos me sanou muitas dúvidas. Então, questione-se, né? Busque entender como o universo funciona, como as leis são interligadas. Às vezes reclamamos demais do que está acontecendo na nossa vida, mas não temos a capacidade de olhar para o ontem e ver o que plantamos. Será que o ontem a gente fez um bom plantio? Não estou nem falando de outras vidas, estou falando do ontem. Às vezes a pessoa hoje, ela está com 90 anos de idade, ela está sozinha e ela fala: ó vida, ó céus, como eu não fui afortunado nessa vida. Meus entes me abandonaram, mas foi um pai ou uma mãe ausente. Não deu carinho, não deu atenção, abandonou os filhos. Ela plantou aquilo. As leis são perfeitamente sincronizadas, pessoal. Por mais que achamos que não, por mais que pensamos que não, está tudo ali. Ali, não. Está aqui, na consciência de cada um, essas leis. Pois bem, eu queria deixar essa mensagem para vocês justamente de reflexão. Da gente, quando chegar em casa, não deixar morrer aqui o ensinamento. Porque esse ensinamento, eu só estou aqui sendo um portador da palavra. Eu só estou passando para vocês o que está no Evangelho. Ou alguma fonte ou outra que eu busquei a mais.
Mas, na verdade, a grande reflexão, a grande mudança é de cada um. Essa mudança é individual. E vamos aproveitar esse momento, todos com saúde, todos aqui juntos, para que a jornada evolutiva seja mais fácil, seja mais amena, porque Jesus deu os caminhos. Tem um árduo, tem a corretora de rotas, que é a dor, e tem a outra, que é o amor. Talvez com o amor seja bem mais fácil. Ótima noite para vocês, gratidão de estar aqui novamente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado.